Então nessa primeira aula será de aquarela, uma introdução à aquarela, e eu gravei um vídeo para vocês ensinando então os primeiros passos. Hoje a aula será uma introdução em aquarela, e nas próximas aulas eu vou continuar seguindo com técnicas diferentes. Vai servir tanto para quem já tem uma noção, quanto para quem não tem nenhuma. E o primeiro passo vai ser preparar essa folha. Como que a gente prepara a folha da aquarela para ela ondular menos ou quase nem ondular durante todo o processo e depois? Esta é uma folha própria para aquarela. Ela tem a gramatura 300, então é uma folha bem grossa. Eu coloquei ela de molho numa forma cheia de água e agora eu vou secar com 2 guardanapos, um embaixo e um em cima da folha, apertando, tirando todo o excesso de água. Sempre eu trabalho em aquarela, a folha precisa estar totalmente umedecida antes de começar o trabalho. Em relação às cores, nós iremos trabalhar somente com as cores primárias e óbvio que a mistura entre elas. Então eu separei cores primárias com tom menos vibrante e outras com tons mais vibrantes, para vocês virem a diferença nas misturas entre elas. É interessante depois vocês guardarem essa folha onde vocês fizeram a mistura, porque ela vai servir de apoio para próximos trabalhos. Quando vocês tiverem dúvida ou quiserem relembrar como se faz a mistura ou qual é a cor que fica através de tal mistura, vocês podem pegar novamente essa folha e lá vai ter todas essas misturas e especificações que vocês podem colocar também o nome entre elas, qual cor misturou com qual cor, o tom, né, o nome do tom, para vocês não se perderem, certo? Então depois dessa mistura, que vai seguir no próximo vídeo, nós então começaremos o trabalho. Eu separei uma paisagem bem simples para ser o primeiro e ele será feito em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente vai pintar o fundo do quadro e depois, na segunda etapa, depois quando ele já estiver seco, a gente continua a aquarela e finaliza a obra, ok? Então, segue o vídeo com essa apresentação. Esta não é a folha que eu coloquei na água tal para preparar antes de começar o trabalho. Essa é uma folha comum que eu utilizei só para poder fazer essas misturas de cores. Eu vou misturar as 3 cores primárias, amarelo, vermelho e azul, mas se vocês observarem, na primeira fileira, os tons eles são mais vibrantes, um pouco mais claro e mais vibrantes. E na segunda fileira, eles são mais fortes, mais encorpados, um pouquinho mais escuro. E a partir delas, então, eu vou fazer as misturas, para vocês observarem as possibilidades, né, dessas misturas, e também são as cores, as tonalidades que a gente vai utilizar no trabalho seguinte.
Essa é a figura, o motivo do nosso trabalho. Uma paisagem bem simples, com uma árvore como protagonista. Nesse primeiro momento eu ajeitei 2 livros na mesa para apoiar a minha prancheta, só para ficar um pouquinho inclinada. A folha, então, que eu molhei, né, que eu preparei antes, é essa daí. Eu prendi ela na placa com fita crepe em todas as extremidades para segurar mais a folha, porque a gente vai utilizar mais água ainda, além daquela que foi colocada, porque a aquarela é muita água. É praticamente o pigmento diluído na água, a gente pinta com água colorida. Então a folha, além dela ser grossa, como eu já falei, de gramatura 300, tem que ser de gramatura 300, eu prendi com fita crepe em todas as extremidades para manter ela esticada até o fim do trabalho. Nesse primeiro momento, então, eu estou colocando um pouco mais de água. Eu desenhei antes, se vocês observarem, eu estava desenhando. É que o traço ele tem que ser muito clarinho, muito sutil para aquarela, para não ficar marcado. Aqui no vídeo quase nem dá para ver o traço, mas pessoalmente, quando eu estava vendo, ele estava bem clarinho, bem fraquinho, que é para realmente ele não aparecer. Então eu molhei toda a parte que eu vou pintar antes com água. E agora eu estou colocando pigmento puro, azul, num potinho cheio de água. Estou diluindo todo esse pigmento, tá vendo? A água ela fica colorida, ela fica com a cor forte, vibrante, mas bem colorida. Porque a aquarela é uma água tingida, é basicamente isso. Então ela não pode estar empastada. Olha eu passando na folha, como não deixa marca nenhuma. Olha, eu faço uma junção de pinceladas, ó, e não vai ficando marcado. Não fica marcado porque eu molhei a folha antes. Lembra que eu fui passando o pincel só com água na folha? Então isso faz com que não formem as manchas. É por isso que eu consigo fazer essa pintura contínua sem manchar. Eu estou pintando o céu. Eu comecei com um azul mais forte e agora eu vou misturar com outro azul mais claro, um pouquinho mais vibrante. É muito importante molhar a folha antes, o lugar aonde vocês forem pintar. Tá vendo que eu tô deixando o espaço da árvore sem pintar? Tô pintando em volta aonde é o céu. E mais uma vez, se vocês não molharem a folha antes, para pintar com aquarela, ela vai ficar toda manchada, porque a hora que vocês colocarem a tinta, né, bem aguada na folha, ela vai puxar toda a água para ela, então ela vai absorver toda a água. Então se vocês não molharem a folha antes, vai ficar tudo manchado. E com a folha molhada eu consigo passar tranquilamente o pincel, cheio de tinta, e a tinta vai deslizando, vai percorrendo a folha e não cria manchas de emenda. Agora essas manchinhas que a aquarela faz, né, que parecem efeitos de água, isso sim é válido e é muito bonito, tá vendo? Olha, na parte de cima, a tinta descendo, escorrendo, né? E ela vai se fundindo em toda a folha e vai ficando cada vez mais com cara de céu. Essas manchinhas, elas são propositais porque são efeitos da aquarela. É diferente de uma mancha que fica impregnada na folha e que eu não consigo diluir, que é o caso se vocês não molharem a folha. Ó, agora eu estou molhando a parte de baixo, que vai ser o gramado. Então antes de eu pintar eu molhei essa parte. Agora eu vou utilizar na minha mistura, ó, o azul e o amarelo que formou o verde. Como eu disse, a gente está utilizando as cores primárias. Então as cores primárias elas vão me possibilitar de construir todas as outras cores que eu vou usar no trabalho. Eu começo com o amarelo bem fraquinho, dando um fundo, e depois eu vou misturar o azul e vai ficando esverdeado. Porque como vocês viram na nossa mistura, o amarelo com o azul faz o verde. Uma observação, a gente molha com a água antes de começar a pintar, apenas no lugar que a gente for pintar. Então, se vocês observarem, eu molhei somente o céu e pintei depois o céu.
Aí a parte de baixo eu não tinha colocado a água ainda, né, com o pincel. Então, depois que o céu ficou pronto, aí eu molhei a parte de baixo e pude então fazer o chão. Se vocês não separarem, não fizerem essa divisão e molhar a folha ao todo, a tinta vai ficar toda manchada, né? O céu vai escorrer no chão, enfim, vai misturar tudo. Então, ó, a árvore também, eu delimitei o espaço. E agora eu vou preenchendo a árvore, fazendo outro tom de verde. Olha lá, um verde mais escuro. Eu vou usar o amarelo mais escuro, o azul mais escuro e eu faço um verde mais escuro. A tonalidade da cor influencia muito na mistura. Se eu pegar um amarelo claro com um azul claro, eu tenho um tom de verde. E agora, pegando o amarelo mais escuro e um azul mais escuro, eu tenho um outro tom de verde. A mistura é a mesma, mas a tonalidade faz com que mude, então, né, o tom de ficar mais escuro ou mais claro. Eu comecei com os tons mais escuros da árvore, fazendo a sombra, dando a noção de sombra, né, na parte de baixo. E agora eu vou acrescentando, depois de ter deixado esses espacinhos em branco, e agora eu vou preenchendo com outros tons de verde. Um verde mais vibrante, mais aceso no meio. E no topo da árvore, onde ela recebe a luz do sol, eu vou colocar um verde mais claro, para trazer luz na árvore. Então, olha, se vocês observarem, a gente tem um jogo de luz e sombra. Na parte de baixo, onde faz mais sombra, a gente tem verdes mais escuros. E na parte de cima, onde a árvore recebe o sol diretamente, a gente tem os tons mais claros, mais amarelados, mais ensolarados. A partir daí, agora, vocês podem finalizar o trabalho da maneira como vocês quiserem, com a criatividade de vocês. Tem algumas partes do desenho que ficaram faltando pintar e outros toques finais que vocês podem dar à paisagem. É só olhar no original e vocês verão algumas pequenas nuances nas montanhas, na grama, ali na frente da árvore, sem muitos detalhes, mantendo a simplicidade do desenho. Porém, tem algumas nuances que vocês podem colocar. Em relação às misturas, é só pegar as misturas, que vocês já viram como eu fiz, entre as cores primárias, e descobrir qual tonalidade vocês podem usar, certo? Então eu me despeço agora dessa aula, mostrando o resultado do meu trabalho, a finalização do meu trabalho, e na próxima aula eu volto então com mais uma técnica em aquarela. Um beijo e até mais!